Fala, galera! Então, professor Rocha, mais uma vez aqui com o nosso Antenados na Ciência. Hoje o nosso assunto é muito, mas muito importante. Hoje nós vamos ter a visita da doutora Camila Magri, uma advogada que ela montou um projeto social que trata a respeito da pobreza da menstruação. Você já ouviu falar nisso? Não? Então, fique aí antenado depois da vinheta que a gente volta já. Pobreza menstrual é uma expressão que é utilizada para determinar a falta de acesso a produtos de higiene menstrual. E Camila, a partir de quando que você observou isso aqui em Goiás e de onde deu a sua ideia, partiu sua ideia para você fazer esse projeto? Boa noite a todos vocês. Gostaria de muito agradecer pelo convite, primeiramente. E a ideia começou que durante todo o curso a gente já tem muito acesso ali à situação das pessoas que estão em cárcere, mas eu já tinha uma bagagem de olhar para as minorias, estudei com Rocha, né? Então já suspeita, tinha toda uma base ali de um olhar mais diferenciado. Isso só se aguçou na faculdade, então a gente sempre fala sobre a dificuldade, essa dificuldade mesmo que é nas penitenciárias, esse acesso à higiene, como é que é? A saúde mesmo, sabe? Um caso de saneamento básico. E o que aconteceu foi que, no meu TCC, logo no final do curso, eu e mais um conjunto de amigas fizemos várias pesquisas que eram voltados para a vertente do feminismo. Então, aborto, violência contra a mulher e a situação das mulheres nas penitenciárias. Foi aí que a gente estudou tanto, fez toda uma pesquisa e a gente quis ajudar de alguma forma prática. E é aí que surgiu esse projeto, que foi logo no começo da pandemia. Então, a gente foi pesquisando cada vez mais a fundo. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso, que é o Prisioneiras e Presos que Menstruam. Já indico para vocês. E aí a gente fundou esse projeto. A gente zero expectativa, mas a gente conseguiu arrecadar bastante do que a gente imaginava, mas a gente não conseguiu entregar ainda. Mas está previsto que a gente consiga fazer essa entrega no próximo mês. Precisa de uma autorização especial para fazer essa entrega? Então, não. Mas como era a época da pandemia, eles não estavam aceitando nenhum produto de fora, naquela época da alta da pandemia. Entendi. Então, a gente esperou a autorização dos casos diminuírem para que a gente tivesse essa autorização, sabe? Mas geralmente não precisa. É só informar que quer fazer uma doação, ir lá e fazer tranquilamente. E a gente imagina que todas as presas também já estejam vacinadas hoje, né? Com primeira Sim. e segunda dose. Então, só alguns dados aqui que a Camila ou a Jéssica ou qualquer um de vocês aqui está presente no nosso programa também a professora Jéssica, professora de redação, está presente os alunos da professora Jéssica, estão com a gente aqui participando do nosso bate-papo, né? Então tem um monte de gente aqui participando. Vocês podem participar à vontade, enviem perguntas, participem, abram o microfone de vocês, fiquem à vontade. Então, de acordo com a ONU, né, o acesso à higiene menstrual é tido como um direito, é uma coisa de direito humano. A partir do momento em que a mulher não tem acesso a isso, nós temos uma violação aos direitos humanos, não é isso, Camila? Você, como advogada, pode falar isso para a gente? Exatamente. Mas, como a gente sabe muito bem, no Brasil a gente tem um sério problema em seguir as regras, o ordenamento da ONU, que a ONU proporciona para a gente. E ainda mais porque a população carcerária feminina, somente 20% da família continua visitando depois que elas são presas. Então, acontece muito esse abandono, diferente da população carcerária masculina. E essas presas só podem ter acesso a esse absorvente, a produtos de higiene, graças à família. E muitas vezes a família tem baixa renda também. Então, acaba que elas ficam realmente em condição insalubre e à mercê do Estado. E para quem tem baixa condição de renda, né,
é um produto caro, considerado caro, como você É colocou trinta e aí. quatro por cento de imposto. É absurdo. Ainda tem toda essa carga tributária sobre absorventes. Exato. E não faz parte hoje da cesta básica? Não, não faz. Mas há um projeto, inclusive eu separei aqui para falar para vocês, a Lei 4.968 de 2019. Essa lei, ela visa que o Estado vai distribuir esse material de higiene, no caso absorvente, para as penitenciárias e pessoas de condição de pobreza extrema. Ele já foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, só falta o veto presidencial. É, Então, vamos é aguardar aí. da Tabata, né? É isso? Isso, da Tabata Da Amaral. deputada Tabata Amaral? É isso mesmo. Então, pessoal, olha aí, no Brasil, em cada 4 adolescentes, é, uma em cada 4 adolescentes não possui absorvente durante seu período menstrual. Né? A gente vê que é um número muito grande. E é um assunto que ainda é pouco debatido, né? Como se não fosse um problema. É, fruto de uma sociedade patriarcal, ainda as meninas são educadas para sentir vergonha do período menstrual, né? Esses dias eu vivenciei isso, uma garota em sala de aula de 13, 14 anos, ela menstruou e ela não estava preparada, parece que veio de uma vez assim e sujou a roupa dela tudo. Ela saiu correndo de sala com a roupa suja e eu até reprimi os garotos, né? Todo mundo rindo da situação dela. Ela ficou quase uma semana sem voltar à aula com vergonha. Foi preciso da psicóloga. Foi preciso eu pedir para a psicóloga acionar, perguntar, conversar com ela, e a gente até deu um curso a respeito dessa situação. Então, me parece que tem uma herança muito grande do patriarcado ainda nessa questão menstrual, não é não, Camila? Exatamente. A menstruação ainda é vista como um grande estigma, como algo sujo, algo que não deve ser comentado. Por isso que é muito comum, até na escola, as meninas elas emprestarem absorvente uma para outra, escondendo, quase que fosse como um contrabando, para que ninguém perceba. Mas, na verdade, a gente deve falar sobre esse assunto, dar palestra, explicar também, está muito ligado com a educação sexual, toda essa falta de informação. Tem meninas que não são ensinadas sobre como funciona o seu ciclo, todo esse processo. E isso atrapalha muito. E realmente ele é uma carga do patriarcado. Então a gente ainda tem essa carga do patriarcado e o Senado, o Congresso, como é que reagiu a esse projeto? Tem uma perspectiva boa? Falta aprovação que você falou, né, do Isso. presidente? Então, Houve primeiro, muito debate no Congresso a respeito disso, muitos daqueles senhores brancos, gordos e ricos, nada contra gordo, viu, gente? Não é bullying, eu também sou, só não sou rico. então, o que acontece é que justamente por ser uma maioria masculina ainda, tanto no Senado quanto na Câmara, eles ainda não entendem, eles não têm domínio sobre as questões femininas, né? Então, aprovar um projeto de lei desse gerou muita discussão, porque foi visto como luxo. Como assim? Ainda mais para as mulheres em condição de cárcere. Como eu vou direcionar um absorvente para essas mulheres? É um luxo. É verdade, é verdade. E a gente vê que isso tem grandes impactos na sociedade, como está no slide aí, né? Como perda da confiança e autoestima. Você mesmo, Camila, você sempre foi assim, eu te conheço como aluna, né? Te acompanho nas redes sociais, todos os seus projetos também, dá para a gente ter mais uma noção, mas você sempre foi uma mulher resolvida com relação a isso, ou você teve uma fase também de vergonha, de alguma coisa? E as meninas também que estão participando da aula, se quiserem dar a opinião delas aí, fica à vontade. Deixa aí nos comentários, assim, no chat. Então, eu falo que a gente vai se desconstruindo. Então, assim, no começo, a minha família ela é conservadora e fui criada com todo ali esses ensinamentos. Então, falar sobre menstruação sempre foi um tabu, tanto assuntos como sexualidade e feminismo. Então, assim, o meu grande fonte de conhecimento, assim, foi a escola e graças
a Deus que na minha época era o boom da internet. Então, assim, YouTube, tudo. Então, assim, ficou mais fácil o acesso a esse conhecimento. Mas, assim, foi uma sequência de muito estudo, de muita leitura, assim, ler as vertentes feministas, de ir atrás mesmo. Porque ninguém nasce desconstruído, ainda mais numa sociedade dessa. Cada um se constrói cada dia, né? É, A realidade é essa. Então, a gente vê aqui ó, os impactos na sociedade, como, por exemplo, a perda da confiança e da autoestima, né? Foi o que aconteceu com essa garota na sala de aula. Ela perdeu a autoestima por completo, ela acreditou que as pessoas estavam rindo da situação dela, de que ela não queria mais voltar para a escola, tinha vergonha. De que vergonha, inclusive, de que até os amigos sabiam que ela, como se ninguém soubesse, que ela menstruava, né? Então, tem essa situação. Uma outra causa aí é mudança de comportamento, né? Algumas precisam até de ter. Felizmente, essa era uma escola privada e a gente sabe que as escolas privadas têm muito mais infraestrutura para tratar dessa situação do que uma escola pública. Apesar de que hoje as escolas públicas estão avançando em infraestrutura, mas ainda está muito longe da escola privada, né? E isso também, a gente colheu uns dados aqui, que a própria questão do ciclo menstrual e a não possibilidade de ter o absorvente, ela provoca a evasão escolar, né? Tem muitas garotas que abandonam a escola por 3, 4 dias, ou por quanto, depende da carga hormonal de cada uma, quanto tempo durar esse ciclo menstrual, né? Por uma questão de higiene, né? Ainda tem aquela visão machista, como fosse da Idade Média, de achar que a mulher no período menstrual estava endemoniada, né? Não era, a mulher não era pura porque ela menstruava. Então a gente tem todos esses tabus que ainda perduram numa sociedade do século XXI. 20% das adolescentes não possuem água tratada em casa, pra você ter uma noção, né? Então, como fazer essa higiene? Não tem os absorventes, não tem água tratada, não tem, muitas delas não têm uma noção completa de higiene, e aí a gente viu que esta situação é uma questão social, né, Camila? E tem que passar por políticas públicas. Você acha que essa política pública também vai atingir Goiás num sentido mais amplo, ou Goiás vai ficar mais resistente, um pouco mais resistente em relação a isso? então, Goiás já é visto como um estado super conservador, né? Mas a proposta, o projeto de lei é para ser a nível federal, o que é muito bom. Aí Mas dá uma ajudada. Mas assim, como toda proposta de lei, se ela for realmente aprovada e se tornar uma lei, vai demorar um tempo para que ela caia ali no conhecimento da sociedade. Então, se acostume, sabe? Todo mundo tem esse conhecimento, se torne algo assim mais palatável, mais fácil, assim, das pessoas lembrarem e se acostumarem com a ideia. Mas eu vejo que vai ter, assim, grandes problemas. A gente sabe que tem grandes problemas, assim, questão do repasse das verbas. Ainda mais se esse repasse tiver para uma coisa considerada como luxo, uma coisa considerada dispensável, como um absorvente. Então, muito me preocupa. E nós estamos falando de jovens estudantes, né? Que dirá o quão críticas não verá em relação às presidiárias, então, né? Aí que sim vão defender que isso é uma questão de luxo, né? Eu até E imagino a maldade da internet com os memes que aparecerão aí, as fake news em torno desse assunto. muito. E é interessante falar que sobre essa questão da evasão escolar, tem uma matéria, se eu não me engano, aconteceu no Fantástico, depois você joga no YouTube aí, que falava sobre essa evasão escolar no Pará, principalmente nessa região, em que às vezes a gente que está aqui tem todo esse privilégio, a gente pensa que é uma coisa tão distante da gente, assim, quase que impossível de que acontecer, mas é uma coisa assim que acontece e muita gente está passando por isso. Meninas que ficam sem a escola porque menstruam e não tem mais
não tem como comprar esse absorvente, realmente desiste dos estudos. E aí aumentam as taxas de casamento infantil e por aí vai. Então, é uma questão que abrange várias outras. E quando eu estava lendo sobre esse assunto, eu vi que existe até a resistência dos próprios pais, né? Dentro daquela sociedade patriarcal, os pais acham que também é desperdício gastar dinheiro com absorvente, né? Coloca um paninho ali, e eu vi que as presas, né? Algumas usam até miolo de pão para Sim, conter a menstruação, né, jornal, gente? miolo de pão, tecidos velhos, porque lá no presídio a higiene já é muito precária, então imagina lavar um tecido desse. Então, o que acontece? Além de gerar vários tipos de doenças, como candidíase e outras doenças assim, pode gerar até morte em casos mais críticos mesmo. E se você for pesquisar, dá para ver que cerca de aproximadamente 60% das pessoas que estão nessa condição, que estão presas, elas morrem decorrente à falta de higiene básica. É verdade, né? Então é política pública urgente. Então a menstruação, olha aí no slide, é tida como um tabu. Muitas meninas crescem e passam por toda a fase da primeira menstruação sem nunca ter conversado com familiares e amigos sobre o assunto, passando por todo o processo de forma solitária. E muitas passam ainda jovens sem entender o que está acontecendo, não é isso, Camila? Porque não Exatamente. conversam, não tem essa idealização de entender o que está acontecendo. Não, as escolas insistem no absurdo de não ter educação sexual, né, como se a maioria dos pais pensam que educação sexual seria ali Infantil. entrar um professor e exibir um filme pornô para os alunos e dizer que essa posição é boa, essa posição é ruim, né? É como se isso fosse educação sexual. Então, as garotas passam por esse problema e ainda dentro do universo das escolas, mais de 200 mil garotas estudam em espaços que não têm banheiros com condição de higiene, né? Não tem sequer papel higiênico nas escolas, muito menos água. Então, é banheiro faltando água, banheiro sem papel higiênico, banheiro sem a limpeza adequada, sem infraestrutura adequada. Então, como você falou, aí se torna um berçário para qualquer tipo de doença, né, que afeta a mulher nesse caso aí. Então, nesse todo o cenário de insegurança da primeira menstruação, isso é acompanhado pela vergonha, pelo medo, pela preocupação, até de rejeição, e ainda acentuado quando a pessoa não tem as mínimas condições de higiene pessoal, porque a própria higiene pessoal é uma questão de educação, né, Camila? Sim, exatamente. E não só, mas também tem regiões que essa própria higiene pessoal ela já é muito precária. Ainda mais quando a gente pensa numa higiene íntima. Então a gente vai ter essa situação bem complicada, né? Então, é necessário a gente ter uma conscientização pelo tema. E o tema está explodindo com mais intensidade agora, nesse exato momento, depois do projeto que foi apresentado pela deputada Tabata. Chegou até ela esse projeto, não é um projeto dela, chegou até ela esse projeto de grupos feministas, né, que ganharam força somente nessa época, agora em pleno século XXI, para tentar incluir absorvente como, como Item produto básico. de limpeza, produto básico, produto de limpeza. Então, a conscientização sobre o tema, como é que você acha que a gente tem que conscientizar isso para as pessoas de maneira geral? Tem que começar uma conscientização dentro da escola, nos meios de comunicação? Como é que seria a sua sugestão para uma conscientização nisso aí? Então, eu acredito que é um conjunto. Uma lei como essa, por exemplo, é muito importante, mas ela é importante para justamente resolver uma situação que já existe. Mas para a gente a longo prazo reverter essa situação, é importante a gente lá na escola, desde novinho, adolescente, explicar, ensinar, realmente falar sobre isso, palestras, pelas redes sociais,
quem pode, quem tem esse poder de voz, assim, por exemplo, trazer isso para específica, trazer isso para um Instagram, falar sobre isso e falar várias vezes, porque quanto mais a gente se fala de um tema, ele vai deixando de ser tabu aos poucos. A gente vai levando conhecimento e mostrando que é algo natural, que todas as mulheres passam por isso e que não tem um motivo de ser um grande tabu e que, já que eles oferecem camisinha nos postos de saúde, como disse aqui uma aluna, qual que é a lógica de não oferecer um absorvente, já que a menstruação não é nada opcional? É, é verdade, né? Então aqui a gente tem assim uma herança patriarcal, característica patriarcal, e também essa é a primeira a primeira tentativa de uma política pública a respeito disso, né? Já que então tem que vir partir de cima para baixo, porque conscientizar essa sociedade patriarcal que num país que mais mata mulheres, né, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres, a gente iria perder muito tempo, né? Então, o impacto sobre é nítido o impacto dessa situação da pobreza menstrual, né? É nítido no âmbito educacional, no âmbito social, no âmbito pessoal e na saúde da população, como você disse, essa situação que não provoca uma higiene condizente com a que deveria ocorrer, uma porta aberta para muitas doenças, né? Então, a maioria das mulheres não tem acesso a isso por condição financeira ou existe também a falta de conhecimento, Camila? Olha, é aliado às duas coisas. Existe a falta de conhecimento, e aí já vem assim, é como um costume. Em certas regiões, a mãe já usava um lencinho, um pano. Então, não é te apresentado, não vai gastar dinheiro com esse luxo, a família às vezes já tem baixa renda, uma coisa está conectada com a outra, então você vai continuar a usar isso aqui também. Isso aqui é o que todas as mulheres da sua antes de você, as suas ancestrais usaram e deram certo, então você vai continuar usando isso. Mas eu acredito que principalmente o problema é financeiro. Então a gente tem aí uma natureza financeira, né? E é engraçado, né? Eu sou o mais idoso aqui da turma, e eu tenho minha mãe que também tem 70, 80 anos de idade, que mora aqui comigo, e esses paninhos são paninho fantasma, né, Camila? A gente nunca vê pendurado no arame, a gente não vê em lugar nenhum e está sendo constantemente utilizado. Isso é mais uma prova que a menstruação culturalmente é algo até proibido, né? É algo que as mulheres escondem, é algo que elas têm vergonha por se sentirem impuras por essa situação. Né? Falei Porque, besteira ou não? É isso mesmo. não, está corretíssimo. Porque há muito tempo, antes da Idade Média, isso sempre foi passado pelas religiões, pelos governantes, como que é algo sujo, as mulheres não podiam frequentar as igrejas, as cerimônias, nessa época que estavam menstruadas. Então, sempre foi passado como algo sujo, como você está impura. Então, assim, apenas nas religiões pagãs que era conectado com a fertilidade, mas algo sagrado. Mas fora isso, não, sempre visto como algo sujo mesmo, algo que deve ser escondido. Então, o que acontece com toda essa carga histórica, que isso vai sendo passado para essas mulheres, se criou aí esse pensamento, essa tentativa de realmente continuar escondendo isso. E isso acaba sendo colocado para a gente de uma forma tão silenciosa, uma forma tão assim sutil, que se torna natural. Então, para a maioria dessas mulheres, o natural é esconder. E eu trouxe um dado pessoal aqui, ó. Estima-se que uma pessoa que menstrua gasta de 3.000 a 8.000 reais durante o período de menstruação da sua vida. Agora você imagine uma família que tem duas, três, quatro filhas, né? Quatro mulheres aí, vai gastar o quê? 32.000 reais. Então, realmente uma situação que é muito, a gente pensa que não é nada, mas é muito fora dos padrões da sociedade brasileira, né? Então é um gasto
considerável isso, né? Dependendo do nível de condição da família, não é isso? Sim, exatamente. Então, a falta de acesso a absorvente por questões econômicas ou circunstanciais. No caso aqui, ó, nós temos um slide na sua especialização aqui, relacionado ao assunto que você mais se dedicou, né? A população carcerária, né? E se a população carcerária está assim, sobre a responsabilidade do Estado, imagine o morador de rua. Eu coloquei o slide errado aí porque as pessoas em condições, né, de rua, né, em situação de rua. Sim. O termo morador de rua não é bom colocar mais em redação, viu, pessoal? Coloquem pessoas em situação de rua. E você chegou aí numa prisão e ver realmente, você ficou impactada quando você começou a estudar sobre isso? Assim, eu já tinha uma noção, mas tudo que você procurar de vídeo, de leitura, tem alguns livros muito bons sobre o tema, alguns artigos, não chega perto da realidade. Eu já tive a oportunidade de ir, sim, foi uma visita bem rápida, mas a realidade é muito chocante, porque são condições extremamente insalubres que você não imagina que uma pessoa consegue viver naquele tipo de condição. É como se fosse assim um animal, sabe? E por mais que até tem a ala das mulheres, das presas que têm filhos, é separada das outras presas. Mas mesmo assim, é totalmente insalubre. E você vê que elas ficam com o bebê nessas condições. E aí é o que mais dói, sabe? Você vê que ali a pessoa perde toda a humanidade dela. E a gente já teve uma aula aqui, Camila, sobre a questão carcerária no Brasil. É bom ressaltar que essas mulheres presas, a maioria delas estão presas que não são por crimes violentos, né? Sim, A maioria das condenações é ligado ao tráfico de drogas e boa parte delas foram arroladas pelos seus parceiros que as levaram para a prisão. a maioria E delas são presas como mula, né? As como mulheres que mula. carregam drogas levam para o presídio. Isso. E geralmente com pequenas quantidades, porque a nossa legislação ainda não diz uma quantidade É, limite que você pode ser preso, assim. é Mais isso, válido o bom senso do policial. é isso que a gente ressaltou na última aula nossa que a gente teve sobre população carcerária, que a lei antidrogas, a lei do Brasil, ela considera o traficante pelo peso, pela quantidade que tem no bolso, né? Passou de uma quantidade mínima, 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 já é enquadrado como traficante. E, logicamente, aquele que não tem renda, que não tem condição de contratar um bom advogado, né? E a Defensoria Pública está lotada de processos, de uma dificuldade muito grande de fazer um bom trabalho, já chega e ó, já fala para ela para desenrolar logo, ó, a melhor coisa para você é você se reconhecer como culpada, a gente faz um acordo disso, daquilo outro, você pega 4, 5 anos de cadeia aí, sai para o bom comportamento. Então, tudo isso aí baseia também numa legislação, né, dessa questão feminina. Do presídio, legislação com relação às drogas, por isso que nossos presídios estão lotados. E nesses presídios você também viu a presença maior do sexo feminino, de população preta ou parda, ou no presídio feminino é um pouco diferente? Na verdade, não muda muito. A gente vê ali uma grande concentração de pessoa preta e parda mesmo, igual você tinha mencionado. E a maioria delas vem de uma família de baixa renda. Então, assim, a maioria delas até falam que tentou esse meio. Claro, muitas delas porque estavam ali envolvidas em um relacionamento, amavam muito aquela pessoa que levou elas para esse mundo do crime, e muitas outras para conseguir sair dessa vida, de uma vida de miséria. E algumas até para criar sustento para a família e para os seus filhos também, né? Porque geralmente tem algumas com companheiros que já estão em situação de cárcere, não tem como sustentar a família e tentam tocar o negócio aqui.
Então, voltando para o nosso assunto aqui, ó, como você falou, lá eles usam tecidos, lá elas usam tecido, lá elas usam jornais, lá elas usam miolo de pão, né? Você ouviu relatos também de violência nesse presídio, como existe no presídio feminino, nessa situação aí além dessa violência do Estado não garantir, porque se o Estado tem uma pessoa mantida em cárcere, ele tem que garantir pelo menos dignidade para essa pessoa, né? Porque o Estado não é uma pessoa, o Estado já julgou e ele tem que manter a pessoa na condição de cárcere de acordo com a pena que lhe foi imputada. E isso a gente vê que não acontece, mas não acontece mesmo nos presídios brasileiros. E no presídio feminino, tem também essa ameaça de violência que a gente vê no masculino? Então, o que acontece? Quando a gente vai visitar, a gente fica sempre muito próximo aos guardas. Então, dá para observar muito que elas ficam muito apreensivas em falar sobre alguma coisa. Então, assim, pela situação, dá para perceber que há, sim, outros tipos de violência. Os guardas soltam algumas histórias. Eles contam que há casos, sim, de violências, mas são mais raros no presídio feminino. Mas tem muita violência que ocorre dos guardas contra essas Isso que eu mulheres. ia falar. Essas mulheres Como devem ser estupro, exploradas demais, né? assédio, mas isso, assim, elas mesmas não falam, porque elas se sentem coagidas, né? Tudo que elas disserem ali, né, sofrer algo depois. Mas a gente percebe que é uma situação, assim, de muita tensão. Então, é bem complicado, né? Nós temos aqui uns dados também: 80% das mulheres já utilizaram papel higiênico como substitutivo de absorvente. E aí eu tenho uma escola escola pública que nem papel higiênico tem, né? Bem complicado. 50% já utilizou roupas velhas com o mesmo objetivo, é o paninho, vai cortando ali e vai substituindo, vai utilizando. Tais itens, como você já colocou, pode provocar lesões nos órgãos reprodutores femininos e infecção no, no canal urinário, né? Essa, além de uma grande diversidade de inflamações e complicações, né? Lá nos presídios, você teve relato das próprias cárceres de que elas estavam com essa situação pela falta de absorvente? Tem várias presidiárias que comentaram comigo que depois que elas usaram esses métodos que elas tinham lá, como artimanha, assim, mais perto, esses jornais, esses tecidos, elas começaram a ter um sangramento intenso, que era devido a uma infecção que elas adquiriram. E também houve, assim, pelo menos 2 relatos de 2 mulheres detentas que faleceram porque dessa infecção, se você não cuida, gera uma infecção generalizada. E aí morre. É bem complicado. E a gente pode deixar bem claro que essa não é uma situação somente do Brasil, né? A maioria dos países periféricos tem esse problema, América Latina, América Central, Ásia, e o que dirá a África, né? Mas no Brasil, os absorventes não são tidos pela lei como produtos de higiene básica, né? Que nós já falamos aqui. Então, impede sem essa lei, eu não vou dizer que impede, tem a falta de vontade dos políticos, né, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual e a nível federal, que preferem gastar verbas com outras situações que rende votos na próxima campanha, né? E a gente sabe que uma sociedade conservadora como o Brasil não depende da sociedade essa aprovação desse projeto, mas nós sabemos que vai ter muita crítica, né? Então, isso é considerado uma conquista, né, Camila? Mesmo a apresentação do projeto, mesmo se ele não for aprovado, isso vai fortalecer ainda mais o movimento feminista e a luta a respeito dessa situação. Não é isso?
Com certeza, a gente deve muito disso à entrada de mulheres na política e, sobretudo, do feminismo na política, porque sem essas duas coisas a gente não teria discussões como essas. Até porque, mesmo essas discussões são levantadas nesses locais, tem uma dificuldade tremenda dessa maioria que é branca, conservadora, a gente sabe muito bem, deles entenderem que esse é realmente um problema e uma necessidade que precisa ser suprida. E, além disso, acaba que a gente mesmo, quando foi iniciar o projeto, a gente teve muitos problemas com várias pessoas que não entendiam a necessidade de se doar absorvente, muito menos para a presidiária. Então, a gente mesmo foi atacada. A própria população não conseguia entender a necessidade dessa doação de absorvente. Vocês devem ter recebido muita crítica, até no seio familiar, né? Não, para que esse assunto? Não vai mexer com isso. Sim, mas Isso é é interessante besteira. que quando a gente sente que a pessoa tem uma abertura, a gente mostra a situação, a realidade que existe dentro dos presídios. Mesmo assim que a pessoa não tenha esse contato na prática, a pessoa vai e se amolece um pouco. Então, então tá certo. Então, nossa, miolo de pão, nossa, pode morrer, nossa, não sabia. E aí muda. Me parece que nas pesquisas que a gente andou fazendo, que já o estado do Rio de Janeiro já se adiantou, né? E já colocou como política estadual é, absorvente na cesta básica, distribuída para as famílias Sim. carentes cadastradas com relação ao Estado, né? E Não foi duramente precisaria. criticado por causa disso. Foi duramente criticado por causa disso. Então, a nível nacional, o tema ainda é um desafio e caminha a passos lentos. O projeto de lei, aí nós temos a Tabata do Amaral, né, que dispunha sobre a distribuição de absorvente em espaços públicos, não saiu do papel ainda. Quer dizer, está aguardando a aprovação do presidente, que a gente já sabe mais ou menos como é o perfil desse presidente, fez questão de na ONU dizer que defende a família tradicional brasileira conservadora, né? E que defende a ideia de que bandido bom é bandido morto, né? Então, mas isso gerou grandes discussões e até as pessoas aliando a questão orçamentária a isso, que não tem dinheiro disso. Por que que ao invés de investir nisso, a gente não investe na educação, mas acaba não investindo nada, né? Então, Uhum. isso gerou grande polêmica a nível nacional. E essa polêmica a nível nacional que a gente vai ter aqui, ela, ela não é somente por causa do poder aquisitivo, né? É, Os produtos de higiene faltam, não só para a questão da pobreza menstrual, mas faltam na cesta básica de todo cidadão brasileiro. E também, como a gente falou aqui, muita falta de informação, né, Camila? Eu confesso a vocês, quando a Jéssica pediu para mim, vamos fazer um de pobreza menstrual, eu falei, vamos fazer. E aí, quando eu fui ler de forma mais profunda, eu que sou um professor de geopolítica, fui ler de forma mais profunda, eu fui ver o quão é enorme esse problema. Né? Nós temos uma sociedade que liga literalmente o foda-se para esse assunto, não é isso? Exatamente. É um tema que ainda não é visto, está começando a criar visibilidade agora com essa proposta. Ele veio à tona, mas ainda não é discutido e ainda a gente está aqui num ambiente privilegiado, que uma Com discussão como essa certeza. geralmente não é feita, ainda mais uma escola pública, ainda mais em outras regiões do Brasil que ainda são mais carentes, como o Nordeste, o Norte, ainda mais alguns estados são mais conservadores ainda. Então, realmente, ainda é muito carente discutir esse assunto. E é um problema muito grande que afeta muitas das mulheres, não só as presidiárias, mas evasão escolar e gera vários outros problemas. E um grande ponto é que já houve pesquisas que deixaram nítido que se a gente investir nessa distribuição de absorventes para essas pessoas que estão aí precisando em condição de rua, as mulheres em condição de cárceres e as pessoas que elas estão ali em extrema pobreza,
a gente pode economizar muito com saúde, porque, como a gente já explicou, gera muita infecção. Então, acaba que seria uma medida para a gente, é claro, conservar a vida dessas mulheres, mas também, falando uma questão orçamentária, porque é o que geralmente a política brasileira visa, seria menos oneroso. E para a gente... Oi. Boa noite, Camila. Boa noite. Boa noite, Eu ia deixar vocês conversando e falei, vou dar um pitaco. Já peço desculpas aí por não ter aparecido em vídeo hoje, Camila, mas minha internet aqui está horrorosa. Mas, enfim, obrigada por participar aí da nossa específica, da nossa aula. Então, é um grande paradoxo isso, né, também, porque em pensar que tem países aí que já, na verdade, aceitam as mulheres até tirarem folga do trabalho, né, em período menstrual, e aqui a gente ainda está pedindo, aqui em tantos outros países subdesenvolvidos, por esse direito, que é um direito feminino, é um direito natural, é biológico. Então, a biologia ela é usada contra a gente o tempo todo, né, para marcar padrões socialmente, do que a mulher tem que fazer, do que ela tem que servir, e até como uma forma de punição, quando não é garantido um direito mínimo desse, né, de um absorvente, já que a condição de menstruar não é uma escolha, né? É uma condição da mulher, né? Então, assim, e como isso afeta, sobretudo, grupos específicos, né? Como a gente já falou em outros temas, como trabalho doméstico, e todos os demais problemas sociais que a gente vem debatendo, que afeta principalmente as mulheres negras, né? Porque nós que estamos aqui debatendo sobre isso, teoricamente, somos mulheres que temos condições de comprar absorvente. Né? Então, essas mulheres nem sequer elas estão sendo ouvidas, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui ainda é muito superficial, mas necessário, e eu acho que é muito importante a gente tentar conviver mais, a gente, enquanto mulher mesmo, eu sei que é importante os homens participarem, debaterem, eu acho que tem que debater sim, estar junto nessa luta, mas eu acho que a gente se colocar nesse lugar, de criar movimentos, de nos entendermos enquanto sociedade, sabe, de fazer alguma coisa, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha, eu tenho 30 anos, eu considero que eu sou uma pessoa que tem uma oportunidade muito grande de acesso à informação, né? Fiz uma faculdade, uma instituição muito boa, e eu não tinha esse acesso. Quando eu comecei a ler sobre o que é a pobreza menstrual, nossa, isso me deixou bem, assim, baqueada, porque eu nem me imagino não ter um absorvente em um período como esse, né? Fora tantas outras coisas que vêm junto, que a gente está falando do absorvente, gente, mas e de repente uma menina que tem um caso sério de cólica e precisa de um remédio específico, um tratamento específico, né? Ou de uma outra que, sei lá, tem um outro tipo de problema e vai precisar também de um outro tipo de acompanhamento. E como a Camila comentou aqui no final, né, que isso gera um problema de saúde pública, todas essas questões femininas geram um problema de saúde pública muito grande. Né? A questão do aborto também. Então, quando a gente não discute sobre ela, a gente não só não resolve o problema, como a gente cria outro problema em cima desse, né? Então, a mulher aborta no Brasil, a mulher aborta no Brasil. Goste você ou não, vamos falar sobre isso, né? As mulheres menstruam no Brasil, óbvio, né? Porque as mulheres menstruam em todos os lugares. Então, eu aqui é mais para fazer um convite mesmo, sabe? A nós, assim, pensarmos melhor sobre isso, entender, ver quem são as mulheres da nossa volta que, de repente, vivem essa realidade e a gente nem sabe, né? Mas era só um oi para vocês aí, gente. Estou adorando a discussão de vocês. Então, muito bem colocado. Sim, pode ir, Camila. O que você trouxe é muito importante mesmo. A gente tem realmente que se apoiar. A prática da sororidade, porque a gente que está discutindo esses temas aqui, a gente ainda está tocando muito ainda na superfície do problema. Na verdade, isso aqui é gerar uma conscientização, mas a gente tem sempre que lembrar que a gente está numa bolha de super privilégio aqui. E o difícil mesmo é tentar ir atrás, se colocar no lugar de outras pessoas, de outras regiões, porque, assim, acontecem coisas imagináveis. O aborto é admitido no Brasil? E assim, as condições que estão previstas em lei, é dificílimo conseguir, não é nada fácil. O que acontece? A gente ainda tem casamento infantil, ainda temos pobreza menstrual, então a gente ainda está muito na superfície. Então, o feminismo avançou muito ao longo do tempo, mas realmente não foi para todas as mulheres, principalmente as mulheres pretas e de baixa renda, mas essa discussão, por mais que ela seja na superfície, ela é realmente muito necessária. É verdade. E a gente já está caminhando, infelizmente, para o final do nosso papo, né? Como a professora Jéssica colocou aí,
Tá muito bom, muito esclarecedor. E só para o pessoal, quando estiver escrevendo sobre o assunto, o que, que eles podem propor para mudar, para combater, para começar a mudar essa situação, né, gente? Então a gente alavancou alguns aqui e fica à vontade aí Lógico. para. Oi. Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Sim. Não é gourmetizando o assunto, não, porque eu sei que a gente está longe disso, mas pensando que ainda tem aquele agravante dos absorventes serem bem nocivos para muitas peles, que a gente sabe, de mulheres que têm alergia e tudo mais, quiçá pensar num projeto que dê, por exemplo, outros meios mais. Coletor menstrual, O né? coletor menstrual, por exemplo, mas aí ficaria ainda mais caro, né? E seria, eu acho que ainda mais. Será que ficaria mais caro um coletor? Na verdade, se você for ver, a gente, como o Rocha trouxe aí, a gente gasta mais ou menos 8.000 em absorventes durante toda a vida. Se a gente pensar na vida útil que tem um coletor menstrual, esse valor acho que vai ser bem menor. Porque ele dura ali em cerca de até 2 anos, assim, dependendo do coletor, já vi coletor que dura até 3 anos. Então, acho que pode ser uma saída. Porque essa questão das alergias é muito séria, né? É muito E sério mesmo. ecológico também, né? Não é E ecológico. ecológico, exato, ainda ecológico mesmo. Então, pessoal, no texto, na proposta de intervenção, na problematização, né, a gente pode fazer, o primeiro passo é fazer o que nós estamos falando aqui, né? Falar mais sobre menstruação e de forma bem natural. É normalizar esse assunto e deixar que esse assunto, aliás, não deixar que esse assunto vire um tabu. Então a gente tem uma situação. Fazer também o que nós estamos fazendo aqui, que é buscar informações sobre o assunto, né? Até a nossa convidada trouxe muitas informações aqui e contribuiu. Exigir políticas públicas, como está iniciando agora, né? No Rio de Janeiro já iniciou, e a gente está esperando, aguardando, a gente não sabe se vai ser aprovado a nível federal pelo presidente. Apoiar iniciativas de arrecadação de produtos de higiene, foi o que você fez, né, Camila, com o seu projeto, então arrecadou tanto verba ou pediu, né, eu vi nas suas redes sociais que você mostrou que estava em supermercados, esse atacadão, comprando e se dedicou realmente ao tema. E aí, né, isso aqui é uma coisa de um homem que preparou para vocês, né? Então, por isso que eu convidei a Camila, porque eu não me sinto à vontade realmente de ficar discorrendo sobre um assunto a qual não me pertence. Por mais que eu possa apoiá-las, vocês nisso aí, é um problema que só vocês são capazes de discorrer sobre o assunto e conscientizar a sociedade, né? Então é o que a Jéssica falou, né? Então a gente tem que apoiar iniciativas e pelo amor de Deus, gente, votem em mulheres. Nós precisamos de mulheres nesse Congresso Nacional. Nós precisamos de olhar a vida com mais racionalidade, com mais humanidade, que só as mulheres têm, né? E mulheres comprometidas com a luta, né, gente? Porque ultimamente a gente está escolhendo mulher aí que é mais homem do que tudo. Mais homem não no sentido de sexualidade, mas homem de mulher machista, que eu estou querendo dizer. Mulher conservadora, mulher que se desenvolve no meio de homens e defendem interesses de homens, né? Então eu acho que a gente tem que ter umas propostas de intervenção como essa. Camila, eu queria que você deixar a palavra para você aí, seus agradecimentos, deixar suas redes sociais, o contato, como a gente pode ajudar nos seus projetos futuros ou até nesse, e os seus agradecimentos para a gente encerrar. Então, primeiro eu vou agradecer pelo convite, foi maravilhoso estar aqui nesse momento, nessa aula com vocês. Torço para que vocês façam uma excelente redação com esse tema, que dá para desenvolver muita coisa.
Gostaria de deixar a indicação novamente 2 livros, que é o Presos que Menstruam, da Nana, eu não me lembro, acho que é Nana Correia, e o livro Carcereiras, para quem já se interessar por esse lado das mulheres em condição de cárcere. E eu gostaria de falar que eu tenho um Instagram profissional em que lá eu abordo o direito de uma forma bem acessível, mas sempre levando para o lado das minorias. Então, LGBT, direito das mulheres, e trago alguns temas como esse, que a gente não dá nada, mas tem tudo a ver com direito e política e precisam ser difundidos e comentados. E o projeto @Solidariedade Feminina, que vocês podem ajudar, ainda estão abertos, divulgando ou doando, dê uma olhadinha lá, e que também tem algumas informações sobre o tema. E é isso, boa sorte para vocês nessa caminhada. Então, Camila, nós que agradecemos a sua participação, sua ajuda foi fundamental, eu acho que o pessoal vai conseguir fazer um texto legal, né, pessoal? E a gente volta depois, no próximo Antenados na Ciência. Valeu, pessoal. Até mais.